Todo mundo animadíssimo para a nossa aula de ortografia, todo mundo já aquecido aí com a mãozinha, ó, doido querendo escrever alguma coisa, porque ortografia é um conteúdo importante, não apenas nas bancas menores, já é um conteúdo que cai em bancas maiores. Flávia, mas o Sebrasp cobra pouco ortografia? De jeito nenhum, cobra muito, principalmente naquelas questões de reescrita, em questões de julgar o item quanto à correção gramatical. Então, Sebrasp, FCC, VUNESP, FGV, por exemplo, são organizadores que cobram conteúdos de ortografia com muita frequência. Por exemplo, bancas tipo a FGV sempre colocam questões de maiores ou mais. Qual que é o certo? Mais informações ou maiores informações? Em vez de, ao invés de. Então, sempre existem essas questões, por exemplo, de expressões parônimas ou de palavras homônimas, tipo seção com S e 2 S, seção com C e 2 S. Então, esses conteúdos, eles são regularmente cobrados em prova, beleza? Então, a gente tem uma ortografia mais geral, que a gente fala do emprego de letras, a questão dos homônimos e parônimos e o emprego de palavras específicas, como o emprego de porquê, o emprego de em vez de, ao invés de. E eu vou começar pelo emprego dessas palavras mais específicas dentro do conjunto de ortografia, beleza? Então, todo mundo preparado para ortografia? Deixa eu só colocar que todas as organizadoras cobram esse conteúdo, para a gente manter um padrãozinho que a gente estava fazendo, né? Então, aqui, ó, quem cobra? Quais bancas? Vamos usar quem, não, que quem é para pessoa. Quais bancas cobram ortografia? Todas. A questão é como esse conteúdo cai, né? Como cai? Então, eu posso ter uma questão explícita de ortografia. A gente vai treinar questões, tá? Para ficar despreocupado. Então, pode ser uma questão explícita de ortografia. Eu posso ter uma questão de reescrita. De trecho. E nessa questão de reescrita, né? Eu inseri, por exemplo, um erro de ortografia. Então, essa é uma possibilidade. Eu posso ter uma questão de norma culta. Essas questões de norma culta, especialmente a FCC, cobram muito essas questões de norma culta. Na questão de norma culta, a ortografia aparece associada a outros conteúdos, né? Então, nesse caso aqui, a ortografia aparece associada a outros conteúdos, ou seja, não é uma questão apenas de ortografia. O mais importante é a gente entender nesse nosso curso, que é um curso regular, completo, que a gente sabe que todas as organizadoras cobram. FGV, então, por exemplo, assim, FGV adora uma questão de homônimos e parônimos, mais e maiores, em vez de, ao invés de, vou colocar um versos assim. Onde, aonde também ela adora. A gente já vai trabalhar alguns conceitos aqui dentro da base de ortografia. Sebrasp, por exemplo, afim junto, afim separado, A com H, A sem H, são conteúdos muito cobrados. Porquês, todos os tipos, tá? A FCC também vai trabalhar nessa linha, só que a FCC ainda vai explorar palavras. A FCC faz aquele enunciado enorme, né? Fala assim, ó. Aí dá uma frase enorme, a partir de mais 50 quilômetros de frase. Aí o menino está lendo lá 2 horas. A etimologia das palavras depende da análise de fatores históricos, por isso não pode ser definida, e a questão é de norma culta, né? Aí ele olha, não tem crásio, por isso está bem empregado. Só que o seu problema era a etimologia. No TRT Minas, na última prova da FCC,
de uma questão dessa. Faltava um I aqui, ó. O menino está até agora procurando. Então, a FGC ainda explora palavras. A VUNESP também explora palavras. E outras tantas bancas cobram ortografia, tá, gente? FUMARC, Fundep, Sesgran Rio, Fundatec, IBFC, Pontua, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal de Goiás já cobra menos, tá? Porque a prova da Universidade Federal de Goiás, posso até fazer esse adendo aqui, ó. O FGO, muito texto e pouquíssima gramática. A FGV também é assim, né, gente? Que a gente vai trabalhar essas bancas ao longo do curso, principalmente porque a gente vai fazer provas de organizadoras, mas assim, vale uma análise. Só que a ortografia, por exemplo, é um conteúdo gramatical que a FGV gosta. E a Universidade Federal de Goiás, mesmo assim, fala assim, ah, não, cobrar gramática não, vou focar mais na interpretação de texto mesmo. Então, aqui nós já temos uma base de quais as organizadoras trabalham esse conteúdo, e nós concluímos que são todas, tá? E já temos uma base também de que esse conteúdo pode cair numa questão direta. O que é uma questão direta? Assinale a alternativa em que não há palavras escritas erradas, ou que todas as palavras foram escritas em conformidade com a norma culta, palavra. E aí eu estou cobrando ortografia na base da palavra. E outra coisa, eu vou falar assim, ó, em todas as alternativas o trecho foi reescrito, mantendo-se o sentido e a correção gramatical. E aí no meio da reescrita desse trecho eu coloco um erro de ortografia. Esse é o jeito perigoso de se cobrar ortografia, beleza? E outra situação eu vou falar assim, ó, assinale a alternativa que esteja correta de acordo com a norma culta. Então, quando eu falo norma culta, eu posso ter na letra A um erro de crase, na letra B um erro de colocação pronominal, na letra C um erro de ortografia e na letra D, por exemplo, a resposta correta. Então, quando eu falo de uma questão de norma culta, o problema é que eu não trabalho apenas aspectos ortográficos. Na questão de reescrita também não, tá? As questões de reescrita também vão ter conteúdos mais amplos, beleza? Então, nós já sabemos, agora a gente pode estudar ortografia. Logo, a partir de agora, nosso objetivo é ter contato com a teoria gramatical de ortografia. Todo mundo preparado para estudar a teoria que envolve o conteúdo de ortografia. Vamos começar pelo emprego de certas palavras, mais especificamente o emprego de porquês. Então, nós vamos falar do emprego de porquês. O que acontece com os nossos porquês? Já fazendo um esqueminha aqui pra gente. A gente tem esse porquê aqui, ó, junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento é uma conjunção. Ele estabelece relação de causa e efeito. Ele pode ser tanto uma conjunção explicativa quanto causal, tá? Pode indicar explicação ou causa. Aí isso tudo também eu vou mostrando para vocês. Então eu tenho lá assim, ó. Ela foi embora porque estava doente? Estava com Covid, né? Toda hora alguém vai embora. Ela foi embora porque estava doente? A primeira crença limitante que eu já vou romper na aula de hoje, né? É que às vezes o aluno acha que esse porquê de pergunta é sempre um porquê separado. Observem que eu fiz uma frase interrogativa, era uma pergunta, e mesmo assim um caso aqui é de porquê junto e sem acento, beleza? Então, a frase está bem construída, é junto e sem acento. A gente é que cisma assim, porquê para pergunta é separado, porque junto é para resposta. Isso na quinta série, você já passou dessa fase, meu filho. Você já está em outro meio da sua vida. Você já está no meio de ganhar dinheiro, que agora o seu objetivo é se tornar servidor. Então, ela foi embora porque estava doente. Ó, ela foi embora
é o que a gente chama de efeito. Vou colocar de vermelhinho só para... E aqui a gente chama de causa, estar doente. Então, beleza, o porquê conjunção estabelece uma relação de causa e efeito. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, se o Brasil vai mal, é porque faltam bons políticos. Fato. Então, quando eu falo, se o Brasil vai mal, é porque faltam bons políticos. Olha o que acontece. Faltar bons políticos é o que eu estou designando de causa, e o Brasil ir mal é o que eu estou designando de efeito. Como eu tenho uma relação de causa e efeito, por que eu devo usar é o junto e sem acento. Ô Flávia, mas eu tinha escutado que esse porquê junto e sem acento é igual ao conector pois. Isso procede, tá? O problema é que nem sempre dá para fazer a substituição. Então, por exemplo, assim, embora sejam conectores equivalentes, há situações em que eu coloco algum elemento na frase que impede essa substituição. Ela foi embora, pois estava doente? Ok. Se o Brasil vai mal, é pois faltam bons políticos. Já não ficou tão legal, né? Por que não ficou tão legal? Eu coloquei alguns elementos expletivos na minha frase. Esse se, esse é, eles eram elementos expletivos e atrapalharam a sua vida, porque o objetivo de quem está fazendo a prova não é você acertar, é você errar, né? Então, isso aqui eram elementos expletivos dentro do conjunto. Observe que se eu quisesse usar mesmo pois, ó, eu poderia. O Brasil vai mal, pois faltam investimentos. Faltam bons políticos. Mudei já a frase. Então, o Brasil vai mal, pois faltam bons políticos, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, observe que o conector pois poderia ser inserido, né? Então, ó, o porquê junto e sem acento, junto e sem acento, é uma conjunção, estabelece uma relação de causa e efeito, pode ser usado em perguntas, mesmo a gente achando que isso nunca vai acontecer ocasionalmente, né? E ele equivale ao conector pois, mas nem sempre eu consigo colocar o pois no lugar certinho do porquê. Então, eu preciso avaliar cada cenário, beleza? Até aqui, conseguimos acompanhar? Depois, eu tenho um outro tipo de porquê, que é esse porquê junto. Aqui, ó, só pra gente, você pode até escrever que ele é junto, sem acento. Beleza? Bom, aí eu tenho um outro tipo de porquê. Esse porquê é um substantivo. Como substantivo, eu já sei que ele admite plural. Admite determinante. Então, admite plural e admite determinante. Um artigo não quer dizer que sempre vai ter. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ela nos deu alguns porquês para resolver a tarefa. Então, ela nos deu alguns porquês, o alguns acompanhando a palavra porquês. Esse porquê, junto e com acento, a gente fala que ele corresponde à palavra o quê? Motivo. Então, ela nos deu alguns porquês, ela nos deu alguns o quê? Motivos. Beleza? Bom,
Aí, continuando a nossa sequência, eu diria, por exemplo, assim, ó. Não apresentou porquê algum. O determinante está aqui, ó. A gente às vezes só não enxerga, né? Não apresentou porquê algum, motivo algum, né? Para o ocorrido. Quando a gente estuda esse tipo de porquê, a gente fica muito tendencioso a achar que sempre haverá um artigo. Tipo assim, ó. Não sei o porquê da discussão. Só que prova, gente, não é tão previsível quanto a gente gostaria. É claro que esse modelo aqui aparece em prova. Eu tenho um artigo funcionando como determinante, beleza. Aqui eu tenho um pronome e aqui eu tenho outro pronome. Quando eu falo admite determinante, determinante pode ser artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução que adjetiva. Então, todos esses elementos aqui, ó, podem funcionar como que determinantes. Então, não sempre haverá um artigo, né? Nem sempre haverá um artigo. Não apresentou porquê algum para o ocorrido, não sei o porquê da discussão, beleza? Flávia, mas eu queria colocar esse porquê numa frase interrogativa. É possível? É possível. A interrogação, gente, ela não está ali restrita ao porquê separado. Ela disse o porquê de sua demissão? Ela disse o porquê de sua demissão, no sentido de ela disse o quê? O motivo, né? Então, o porquê, a justificativa, o motivo de sua demissão. Pronto. Então, na verdade, eu tenho que entender que esse porquê é um substantivo, que ele admite plural. Aqui, ó, ela disse os porquês da demissão. Se houvesse mais de um, a gente poderia falar os porquês da demissão. Então, neste caso aí, eu tenho um porquê junto e com acento, funcionando como que substantivo, beleza? Essa é uma das opções que a gente tem aí. E aí, a gente vai para outra opção, porque haja porquê na nossa vida, né, gente? Porquê é que não falta, nem em prova e nem na vida real. Na vida do estudante, uma coisa a gente sabe que existe. Por quê? Por que estudar? Para ser nomeado no concurso dos seus sonhos. Por que continuar? Porque você está buscando um projeto de vida de médio e longo prazo. Então, você já sabe como é que seria, né? Vamos dizer assim, por que não desistir? Porque você tem um futuro pela frente e esse futuro é dentro da administração pública, dando uma contrapartida justa e necessária à sociedade, né, gente? Pelo amor de Deus.